Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente pega para analisar um processo eletrônico, o número 0805862 44.2024.19.00100. Esse caso correu lá no Juizado Especial Civil de Bom Jesus do Itapaona, no Rio. Isso mesmo, um caso de suposta inclusão indevida em cadastro de inadimplantes. Exato. De um lado, o autor Evandro Lima de Almeida, do outro, o réu Mercado Pago. E um pedido de indenização de R$ 15 mil, né? 15 mil. Vamos então desenrolar essa história, ver o que tem nesses documentos. Vamos lá. Temos as petições, certidões, despachos e, claro, as sentenças. A ideia é entender os argumentos, as provas, ou a falta delas, né? E como a justiça decidiu tudo isso. O caso começou em novembro de 2024. Bom, o ponto central que o autor levantou foi uma negativação. Ele disse que foi negativado por uma dívida que, segundo ele, era impossível de existir. Impossível por quê, exatamente? Porque, olha só, ele apresentou um documento, está lá no ID 15.569.3623 dos autos, provando que a conta dele no Mercado Pago foi cancelada. Cancelada em 13 de março de 2022. Certo, cancelada em março de 2022. E a dívida? Aí que pega. A dívida que levou à negativação, essa negativação aconteceu em 28 de julho de 2022. Ok. Essa dívida teria sido gerada, supostamente, em 23 de junho de 2022. Espera aí. Junho de 2022, mas a conta foi cancelada em março. Exatamente. Mais de 3 meses depois do cancelamento. O argumento dele é esse. Como eu vou gerar um débito numa conta que não existe mais? Era materialmente impossível, né? Faz sentido, olhando por esse lado. É um argumento forte, baseado na cronologia. E ele não parou aí. Ele também apontou que a fatura que o Mercado Pago juntou no processo... Sei, a prova da dívida, né? Isso. Essa fatura, segundo ele, veio com valor zerado e não tinha detalhe nenhum de compra. Tipo, olha, a conta está cancelada e a fatura que vocês mostram está vazia. Cadê a dívida? Entendi. E por causa disso tudo, ele pediu os R$ 15 mil por danos morais. Exato. Mas, pelo visto, a história não foi tão simples assim na justiça, né? Não foi. A defesa do Mercado Pago e, principalmente, as decisões que vieram depois focaram em outro ponto. Qual ponto? Olha, teve um projeto de sentença, isso em fevereiro de 2025, que depois foi homologado, virou sentença mesmo, em março. E essa sentença julgou os pedidos do autor improcedentes. Improcedentes. Mas e o argumento do cancelamento? Da impossibilidade da dívida? O juiz ignorou isso. Então, a justificativa principal não foi bem por aí. O foco da decisão foi outro. A falta de comprovação pelo autor de que ele pagou a fatura específica que gerou a negativação. Então, mesmo ele dizendo que a dívida não podia existir, o juiz queria ver a prova de pagamento daquela fatura. Basicamente isso. A decisão até citou a súmula 330 do Tribunal de Justiça do Rio. Essa súmula fala que, mesmo com a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, que facilita para o consumidor, né? Sim, sim. O consumidor ainda precisa apresentar uma prova mínima do direito dele. Não basta só alegar, tem que ter um começo de prova, sabe? Um indício. Entendi. O juiz entendeu que essa prova mínima seria o comprovante de pagamento daquela fatura específica, mesmo com a questão do cancelamento da conta. Exato. Foi essa a linha adotada. Mas o autor, ele aceitou essa decisão ou recorreu? Não aceitou, não. Ele entrou com um recurso chamado embargos de declaração. Embargos? Para que serve isso mesmo? Serve para apontar falhas na decisão. Tipo, omissão, quando o juiz deixa de analisar um ponto importante, ou contradição, quando a decisão tem partes que não batem uma com a outra. E o que ele alegou nesses embargos? Ele alegou justamente isso, omissão, porque o juiz não teria considerado a prova do cancelamento da conta antes da dívida. Certo. E contradição por causa dessa cronologia toda que a gente falou. Não fazia sentido a dívida existir depois do cancelamento. E teve uma coisa curiosa aí também, né? Um áudio. Sim, isso foi bem inusitado. Ele juntou um arquivo de áudio no processo eletrônico. Um áudio. No processo. Para quê? Segundo ele mesmo, era para facilitar a compreensão. Disse que era só um resumo do que já estava escrito nos autos. Uma tentativa de chamar atenção para o ponto dele, talvez. Que estratégia diferente. E aí funcionou? O juiz ouviu o áudio e mudou de ideia? Olha, não parece ter tido o efeito que ele esperava.
Veio uma nova sentença, dessa vez da juíza Isabela Pinheiro Guimarães, em maio de 2025, e ela rejeitou os embargos. Ela entendeu que não tinha omissão nem contradição na decisão anterior para ser corrigida. Mas por quê? E o argumento do cancelamento? Ela reiterou o ponto central da primeira decisão. A questão crucial era a falta de comprovação do pagamento da fatura pelo autor. Para a juíza, os embargos, na verdade, eram uma tentativa de rediscutir o mérito, de reanalisar o caso todo. E o que não é o objetivo dos embargos de declaração. Exatamente. Embargo é para corrigir defeito técnico da decisão, não para pedir um novo julgamento do mérito. Entendi. E tem um detalhe interessante. Tem uma certidão no processo, de maio de 2025, indicando que o Mercado Pago nem chegou a se manifestar sobre esses embargos. Parece que a juíza decidiu antes mesmo da outra parte responder. Nossa. Então, no fim das contas, o caso ficou nesse impasse, né? De um lado, o autor focado totalmente na impossibilidade da dívida por causa do cancelamento da conta. Isso. Para ele, a questão era: conta cancelada igual dívida impossível. E do outro lado, o judiciário focado na ausência de prova do pagamento daquela fatura específica que levou à negativação. Meio que dizendo, ok, a conta pode ter sido cancelada, mas você não provou que pagou essa fatura que gerou o problema. Exatamente. É um choque de perspectiva sobre qual prova era essencial para o caso. Isso levanta uma questão interessante, né? Para quem está ouvindo a gente. Com certeza. Em tempos de tanta coisa digital, conta online, cancelamento por app, o que afinal constitui essa prova mínima que o consumidor precisa apresentar? Especialmente quando o próprio acesso ou a existência da conta está sendo questionado, como nesse caso. Pois é. Como fica o equilíbrio entre proteger o consumidor, que muitas vezes é a parte mais fraca, e a necessidade de ter provas concretas no processo, principalmente quando a documentação de uma parte, como a fatura zerada que o autor mencionou, é vista como insuficiente ou contraditória? Fica aí a reflexão, né? Uma questão bem atual sobre prova no mundo digital.